Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Nós vamos orar, vamos fazer mais uma oração. Ó Deus, nós mais uma vez nos encontramos nesse processo glorioso que é o processo da oração. O Senhor nos orienta a que façamos isso, Pai. E temos certeza que o Senhor nos ouve, pois o Senhor habita em cada um de nós. O Senhor conhece o pensamento de cada um, o Senhor conhece perfeitamente a nossa natureza. Não tem como nós escondermos algo de Ti, pois o Senhor conhece tudo, Pai. Por conta disso, nós pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito, que conhece perfeitamente o nosso espírito, o Teu Espírito que fala na profundidade do ser, venha falar conosco. Venha nos trazer resposta às nossas necessidades. E desde já te agradecemos por tudo isso no nome bendito de Jesus. Amém? Quem já teve a oportunidade de ler Eclesiastes? Eclesiastes é um livro que pertence ao Antigo Testamento, faz parte do grupo dos 39 livros que foram considerados pelos estudiosos como livros com recomendação, livros que foram aceitos principalmente pelos tradicionais judeus. Esses livros que foram considerados canônicos, quer dizer, sagrados, que eles têm conteúdo certamente inspirado. Temos também esse livro de Eclesiastes, que para alguns foi atribuído a Salomão, mas na realidade não se sabe quem escreveu. Dentro de Eclesiastes, considerando que fosse Salomão, segundo a tradição, presume-se que tenha sido na velhice que ele tenha escrito esse livro de Eclesiastes. Mas na realidade os estudiosos não sabem quem escreveu, não se sabe ao certo qual período foi escrito, e durante muito tempo houve discussões até por conta desse livro estar sendo considerado pelos especialistas como um livro sagrado. Houve muita discussão. Nós já estamos num período histórico onde não há mais discussão, já fazem séculos que Eclesiastes faz parte do cânon, então ele é considerado um livro inspirado. E o que faz com que houvesse dúvidas em relação a Eclesiastes é por conta da forma como Eclesiastes foi escrito. Eclesiastes não cita Deus. Ele não fala de Deus diretamente. Mas ele fala da natureza humana. Ele fala daquilo que nós, seres humanos, em todos os períodos da história humana, passamos, se não passamos, porventura poderemos passar. Eclesiastes, ele fala a respeito da fragilidade, fala a respeito de morte e vida, fala de nascimento e fala também de falecimento. Eclesiastes, ele mostra a natureza da forma como ela é. Chega a algum ponto que ela, no livro de Eclesiastes, fala assim: como morre um cão, também morre o homem. Falando a respeito da morte, não a respeito da questão de vida eterna, mas de deixar de existir. Então, Eclesiastes é chamado do livro
como um livro depressivo, uma linguagem depressiva. Porém, eu tirei para nós esse texto, e o primeiro versículo, ele fala a respeito de tempo. Tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É incrível, hoje à tarde eu estava estudando um pouco a respeito de nós estarmos no dia 31 do calendário gregoriano. E esse calendário gregoriano é um calendário que ele tem 500 anos. Antes de existir o calendário que nós utilizamos, existia um outro calendário que era o juliano. Em cada uma das civilizações que existiam seus calendários, as datas comemorativas. E segundo os especialistas, nós não sabemos qual o dia que termina o ano. Não se sabe qual é o dia que termina o ano, porque ele pode terminar em qualquer dia, por conta do movimento da Terra. Porém, segundo a tradição, e para que se tivesse uma data, foi feito esse calendário, foi feito um ajuste, e durante séculos nós respeitamos esse calendário. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é, a partir do momento que houve uma decisão, houve um consenso, isso passou a existir e passou a ser respeitado. E nós, mesmo que eu te falando essa informação agora, que nós não sabemos qual dia que termina o ano de uma forma técnica, se você for perguntar para um especialista, ele não vai saber te informar, porque não existe um cálculo correto para isso. Mas a partir do momento que a sociedade resolveu um calendário a dar datas para isto, nós interiorizamos essa informação e ela passou a fazer parte da nossa vida. Porque depois desse calendário nós contamos a nossa idade. E nós percebemos que há mudanças radicais na nossa fisionomia, na nossa constituição física, vai mudando muita coisa em nós, e nós percebemos que nós envelhecemos a cada dia, e nos aproximamos do fim dos nossos dias. Então, por mais que a ciência diga que não se sabe ao certo, o calendário que nós temos, ele não é aceito por todas as nações. Por exemplo, a China vai comemorar o Ano Novo, não no mês em que nós comemoramos. De uma forma geral, eles comemoraram agora, mas vão comemorar Ano Novo em outra data. O povo judeu também, o Ano Novo deles não é agora. E outras civilizações também seguem essa mesma linha. Mas isso não importa. Por quê? Porque é calendário, são decisões que os homens tomaram. Mas elas influenciaram a vida do mundo. Influenciam o calendário, influenciam as decisões. Nós estamos reunidos hoje num horário onde nós não temos o hábito de estar 22h45 na igreja. Isso não acontece normalmente. Mas isso aconteceu e passa a ser algo que não é estranho para alguém que passar na rua e ver a igreja aberta esse horário, vai falar, tudo bem, hoje é dia 31, os crentes vão estar num culto mais tarde. E passa a ser normal, ninguém estranha. A partir do momento que essas decisões elas são tomadas, já não há mais estranheza, já não há mais espanto, o ser humano aceita, isso passa a ser normal e vai conduzindo a vida dessa forma. Perceba como nós somos flexíveis, como nós nos adaptamos, como nós mudamos de opinião. Se nós disséssemos, olha, a partir da semana que vem o culto vai começar às 22 horas, grande parte dos irmãos talvez não viesse mais para a igreja e diria, não, o pastor Nery está doido. Onde já se viu? Culto 22 horas, por que ele quer culto essa hora? O culto ia começar às 19 e pronto. A grande maioria ia procurar uma igreja que começasse o culto às 19 horas. E o pastor seria o doido da história. Mas, não faz muito tempo, os cultos começavam às 18 horas, porque nós tivemos a pandemia. E em alguns lugares começava às 17 horas, em outros não tinham nem culto. Por quê? Porque nós tivemos que nos adaptar por conta da pandemia.
E alguns lugares ficaram fechados, não se tinha culto, não se tinha missa, não se tinha festa de aniversário, não se tinha casamento. Nós ficamos 2 anos, o mundo paralisado por conta da pandemia. Houve uma mudança radical. Nós andávamos de máscaras. As pessoas tinham medo de ficar no mesmo ambiente que as outras. Nós entrávamos e já ia limpar a mão com álcool gel. Já ficava olhando meio torto se o irmão começasse a tossir. Como é que nós somos estranhos, não somos? Nós somos tão estranhos, irmãos. Mas mesmo assim Deus nos ama. Ele ama você e eu da forma que nós somos. Esse tempo de Deus para a tua vida, esse tempo de Deus para a minha vida, é que faz a diferença. Se o mundo consegue se adaptar, se as pessoas conseguem mudar os seus hábitos por conta dessas mudanças, é por conta dessa flexibilidade que nós temos, é que o evangelho ele é proclamado em muitos lugares do mundo e as culturas de muitos lugares elas são adaptadas. Pessoas que não tinham o hábito de ir para a igreja começam a ir, pessoas que não tinham o hábito de cantar começam a cantar, pessoas que não tinham o hábito de bater palmas começam a bater palmas, pessoas que não estavam habituados a dar glória a Deus começam a dar glória a Deus, quem não aprendia, quem não sabia o que era isso, começa a sentir e a mudar os seus hábitos, e a vida começa a ter um sentido diferente. Por quê? Porque nós deixamos que isso viesse a acontecer. Então perceba que nós estamos dentro de um tempo, que nós podemos fazer com que esse tempo seja melhor aproveitado, a partir do momento que eu me convenço que esse tempo ele não pertence a mim, mas pertence a Deus. Eu estou aqui, você está aqui, porque Deus permitiu que nós estivéssemos. Durante esse ano eu perdi amigos, parentes, e é bem provável que vocês também, porque nós sabemos disso, que muitos perderam amigos e parentes, pessoas queridas, que não chegaram ao dia 31, que não vão estar em 2024, pessoas que nós amamos, pessoas que vocês conheceram, mas vocês e eu, nós chegamos até aqui, e nós chegamos até aqui pela graça de Deus, não por mérito, porque nós não temos mérito em coisa alguma. Nós chegamos até aqui porque Deus permitiu que nós chegássemos até aqui. E o que nós temos feito aqui essa noite, o que a grande maioria dos cristãos fazem espalhados pelo mundo, é agradecer a Deus pelo fato de termos vida, e não apenas uma vida sem sentido, mas nós vivemos uma vida para glorificar a esse Deus Todo-Poderoso. Nós vivemos uma vida para glorificar o nome de Cristo Jesus. Nós vivemos para Ele, e essa é a mudança radical que aconteceu e acontece em grande parte do mundo, e ainda vai acontecer por muitos séculos, porque nós aguardamos a vinda do Senhor. Então nós vivemos uma realidade, o mundo vive uma outra realidade. Nós vivemos uma certeza, uma expectativa do mundo espiritual. Grande parte do mundo não tem expectativa alguma, mas você já está com grande vantagem, porque você tem uma expectativa de vida eterna, uma expectativa de poder exaltar a esse Deus. Mesmo a humanidade sendo vulnerável, a humanidade sendo frágil, a humanidade sabendo de todas essas coisas, não se sujeita, ou seja, não se submete à vontade desse Deus. O texto que nós lemos, ele fala que tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É interessante porque houve um tempo em que Davi, que foi um rei muito famoso, ele desejou construir um templo para Deus. Davi procurou o profeta e disse ao profeta: olha, eu tenho muita vontade de construir um templo para o meu Deus, porque eu estou aqui e tenho uma casa boa, falando Davi, os homens têm os seus palácios, mas Deus, o nosso Deus, Ele está morando em tendas. E quando Davi trouxe essa notícia ao profeta,
Ele disse: olha, a sua ideia é muito boa. O Senhor é contigo, vai nessa tua força, varão valoroso. Olha, a ideia era ótima. A vontade dele era fazer o melhor para Deus. Quando o servo de Deus ouviu aquilo, ele apoiou, porque afinal de contas você quer fazer algo bom. Mas quando o profeta foi embora, no meio do caminho Deus falou para ele: volta e diga para o meu servo que ele não vai construir templo algum, porque as mãos deles estão sujas de sangue e eu não quero que ele faça templo para mim. Por acaso eu pedi alguma coisa? Por acaso eu, Deus, vou habitar em algum lugar? Por acaso eu, Deus, preciso de alguma coisa? E aí o profeta tem que voltar e chega para o rei e fala: olha, rei, é o seguinte, eu disse para o senhor seguir na sua força, fazer, né? O senhor é contigo, mas Deus me mandou voltar e falar: olha, o senhor não pode construir, porque não é o seu tempo. Davi teve que ouvir que a vontade que ele tinha, que o desejo que ele tinha era algo bom, ele tinha um propósito de fazer algo bom, mas Deus olhou para o propósito de Davi e falou assim: eu não te pedi, não é isso que eu quero. Você está com as mãos sujas de sangue, e você não tem como fazer isso. Afinal de contas, Davi havia lutado para honrar o nome de Deus. Deus havia designado Davi como rei, Deus havia dado treinamento para esse rapaz. Davi foi ungido com a idade de 17 para 18 anos. Quando ele foi ungido como rei, Saul ainda era vivo, e por conta disto, Saul ficou confuso, ficou com problemas psiquiátricos, vamos dizer assim, perturbado, e a Bíblia nos diz que Deus permitiu que um espírito mau entrasse em Saul, e Saul começou a perseguir Davi, e Davi foi perseguido por 12 anos. Como é que a gente entende um Deus assim? Um Deus que escolhe um jovem, e depois esse jovem é perseguido pelo rei atual. O rei Saul morre, Davi assume. Davi era pastor de ovelhas, ele não era um guerreiro, mas Deus fez dele um guerreiro. Durante 12 anos, Davi foi treinado, Davi teve que lutar, Davi teve que enfrentar, e Deus preparou a vida dele, e a vida dele foi luta, a vida dele foi batalha, a vida dele foi lança, a vida dele foi espada, e ele fez isso em nome de Deus. Mas chegou quando ele quis construir algo para Deus, Deus disse: a sua mão está suja de sangue. Como é que a gente entende isto? Deus negou que Davi fizesse para ele um templo, mesmo que a proposta fosse boa, o intento fosse bom. Deus não estava no negócio. Mesmo assim, Davi disse: tudo bem, eu não posso construir o templo, mas eu posso fornecer o material para o templo. E quanto a isso, Deus não impediu. Davi providenciou madeira, providenciou ouro, providenciou tudo o que fosse necessário. E quando seu filho Salomão, já com a idade, depois que Davi morre, com 70 anos, Salomão assume o trono e Salomão constrói o templo para Deus. E Deus aceitou que Salomão o fizesse. O que nós entendemos com isto? O tempo de Davi não era o tempo de construir o templo. O tempo de Davi era o tempo de guerrear, era o tempo de batalhar, era o tempo de vencer batalhas, era o tempo de conquistar território. O tempo de Salomão foi um tempo de paz. Salomão não foi homem de guerra, Salomão não teve que ir às guerras, Salomão fez acordos, Salomão fez conchavos políticos. O território onde Salomão governou foi o maior território. Salomão construiu o templo para Deus, teve paz no período de Salomão. Por quê? Porque Deus quis que assim o fosse. Como é que nós entendemos Deus? Nós entendemos que para tudo existe um tempo. O tempo de guerrear, sim. O tempo de paz, também.
Um tempo de construir, sim, e um tempo de não construir também. Então Deus mostra que Ele está no controle, mesmo que os homens decidam fazer certas coisas, mas se Deus não estiver no negócio, nada vai dar certo. Por que nós estamos reunidos aqui? Porque nós cremos que nós amamos a esse Deus. E como servos nós queremos estar no centro da vontade desse Deus, fazer aquilo para o qual o Senhor nos designou. Se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para te sustentar. Mas se não foi Ele que te chamou, o projeto é só seu, a responsabilidade é sua. Eu conheço e já convivi um bom tempo com pessoas que tinham boas intenções. Como eu já disse para alguns de vocês, a grande maioria já sabe, eu sou evangélico desde a minha infância e convivi com alguns líderes. Antes de estar em Filadélfia, eu congregava em uma outra denominação. Eu cheguei em Filadélfia em 99, a virada do ano 2000. Então, antes disso, eu congregava em uma outra denominação. E nessa outra denominação que eu congreguei, o meu pastor, ele resolveu alugar alguns salões, porque ele achou por bem alugar salão e começar novas congregações. E eu achei estranho isto, mas ele falou, não, Deus está no negócio. Eu achei estranho porque ele tomou as decisões e alugou o salão sem nós termos um grupo de pessoas para estar naquela localidade, sem ter um novo grupo de obreiros, sem ter nenhuma estrutura. Não demorou muito, aquilo lá fechou. E o mesmo lugar que foi alugado pelo meu pastor foi alugado por mais 3 líderes, e nenhum desses que alugaram o local, ali fluiu a congregação ou a igreja. É interessante, o local parecia muito bom, mas podemos concluir que Deus não gostou daquele local, porque ali nenhum pastor que alugou aquele local fluiu ou desenvolveu. Afinal de contas, eles estavam fazendo algo bom, estavam fazendo uma congregação, estavam colocando ali o nome de Deus, mas podemos deduzir que Deus não estava no negócio. Então não é o simples fato de vou abrir uma igreja e achar que Deus está no negócio, porque não funciona assim. Não funciona desse jeito. As coisas não são como um negócio, não é uma franquia. Deus está, sim, mas quando Ele se compromete, Ele cumpre, Ele vai adiante. Então, o tempo de Deus para a tua e para a minha vida, Ele já chegou, porque senão você não estaria aqui. Agora, o que Deus tem para você, isso é íntimo, seu e Ele. Então, a relação de Deus para conosco, primeiro é uma relação de filho. A primeira vantagem que nós temos é que Deus nos chama como filhos. Antes, nós não sabíamos disso. A grande maioria não sabia. E o brasileiro tem hábito de falar que Deus é pai, então é pai de todos. Só que isso não é bíblico. A Bíblia não diz isto. A Bíblia não diz que Deus é pai de todos. A Bíblia diz que Deus tem um filho único, que é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, como filho único, Ele nos resgatou, Ele nos comprou, e agora nós pertencemos a Ele. E à medida que Jesus comprou-nos com um preço precioso, e nós pertencemos a Ele, nós somos recebidos pelo Pai de Jesus Cristo como filhos adotivos. E agora nós fazemos parte da herança, a mesma herança de Cristo nós também temos. Estávamos perdidos, sem Deus, sem ninguém. Mas Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia, escolheu a você, escolheu a mim. Ele te chamou e chamou a mim. Nós não tínhamos herança alguma, aliás, a herança
era maldição eterna. Ele mudou aquilo que era maldição e nos deu agora salvação. Nós não tínhamos um pai, agora temos um pai. Não tínhamos uma esperança, agora temos uma esperança. O nosso tempo chegou. O tempo de glorificar a Deus, o tempo de exaltar a Deus chegou, porque você é filho desse Deus. Antes nós não poderíamos adorá-lo porque não conhecíamos, mas agora podemos adorá-lo porque nós conhecemos. Em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. E para quê? Para louvor da glória de sua graça. Nós fomos chamados e recebidos por Cristo. E qual é o nosso papel? Glorificar a esse Cristo, exaltar a esse Cristo, bendizer o nome santo dele. Por que que ele nos escolheu? Ele nos escolheu não por mérito, mas para que ele tivesse um número muito grande, um número de milhões, de bilhões de homens e mulheres para adorá-lo pelos séculos dos séculos. Afinal de contas, ele já tem os anjos, sim, mas os anjos não são filhos de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. Você e eu, nós nascemos. Nós temos uma alma, nós temos um espírito, nós temos uma identidade. Os anjos não foram criados à imagem de Deus, mas os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus olha para nós e vê a obra das suas mãos. E Ele tem prazer em chamar os seus filhos, para que nós juntos com Jesus Cristo possamos adorá-lo e exaltá-lo. Por que que Deus criou o universo? Por que que existem as coisas ao invés do nada? Segundo a ciência, é muito mais fácil nada existir. Mas Deus fez com que as coisas existissem. A nossa existência é algo sobrenatural. Se você olhar para o mundo em que nós vivemos, não era para nós existirmos. Não era. Como o nosso planeta foi criado, como é que o ser humano veio existir? Isso é coisa de Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Sem Jesus, a vida não tem nenhum sentido. Por quê? Porque Ele é a plenitude de Deus. O melhor de Deus foi revelado. Aquilo que Deus tinha para revelar do seu melhor, Ele revelou, que é Jesus Cristo. Ele mandou a esse mundo aquilo que Ele tinha de melhor, de mais precioso. Ele mandou a esse mundo. E Jesus Cristo veio como homem, na figura de homem, e venceu a morte, venceu o pecado. E hoje Ele está com esse corpo glorioso, e vai continuar pelos séculos dos séculos. E nós vamos receber um corpo assim como o dele, para olharmos para ele e termos comunhão com ele. Olha quantas coisas Deus fez por conta de você, por amor a você. Quantas coisas Deus criou para que você pudesse adorá-lo. Ele criou o universo, Ele criou esse mundo. Ele mandou Jesus a esse mundo para nos resgatar da morte eterna. Nós existimos ao invés de não existirmos. A probabilidade de nós não estarmos aqui era gigantesca. Mas nós existimos. E você chegou ao dia 31. Muitos não chegaram. Dê glória a Deus por isso. Reverencie esse Deus pelo fato de você estar aqui e poder ter esse momento com Ele. Ele conduz o seu povo à plenitude. Esse é o projeto de Deus. Em João 17, verso 1 diz assim: Jesus
orando e falando ao Pai: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe destes autoridade sobre toda a humanidade. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Hoje, eu e você podemos desfrutar dessa maravilhosa presença. Como eu cito para vocês, o evangélico ele se habitua com essas coisas e acha que tudo funciona desse jeito, mas não é, irmãos. O mundo desconhece as coisas que você conhece. O mundo não tem o que você tem. As pessoas não têm a mesma percepção que você tem, nem o mesmo projeto que você tem. Hoje nós podemos desfrutar da dádiva maravilhosa. Nós servimos ao dono do universo. Esse dono do universo nos chamou, esse dono do universo te resgatou. O dono do universo é vivo. Ele é vivo e poderoso. Ele venceu a morte para que eu e você também pudéssemos vencer a morte. Gratidão é o que Deus exige das suas criaturas. E por que Deus nos fez? Porque os pássaros não têm consciência da sua existência. Os animais não têm consciência da sua existência, eles não podem glorificar a Deus. Mas os seres humanos são os únicos que têm consciência da sua existência e são os únicos que podem glorificar a Deus. Gratidão a um Deus pleno. Em João 17, verso 24, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha o desejo de Jesus para com a tua vida, olha o que Jesus quer. Ele quer que você veja a glória dele. Ele quer que você esteja com ele e possa ver a glória dele. Quando nós partirmos desse mundo, porque certo é, como nós lemos, que para tudo tem um tempo, nós também vamos deixar esse corpo. Mas quando deixarmos esse corpo, nós vamos ver a Cristo como ele é. E vamos ver a glória dele, que ele tinha antes da fundação do mundo. Amados, gratidão pelo resgate da sua alma. E o que nós aprendemos com tudo isso? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 ao 13, Paulo escreve àquela comunidade e diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Chegamos até aqui porque Deus nos fortaleceu. A doença não te levou, a fome não te levou, a peste não te levou, o vírus não te levou, você está aqui. Glória a Deus por isso. É motivo de estarmos saltando de alegria por podermos viver mais um dia para a glória de Deus. Eu perdi amigos para o vírus. Eu perdi parentes para os vírus. Eu perdi parente para o câncer. Eu tenho amigos que estão sofrendo com câncer terminal. Vocês certamente conhecem muitos que estão assim. Então veja quanto Deus tem feito na tua vida. E o que nós temos feito para adorar a Ele. O quanto nós temos feito para demonstrar a gratidão. Então, reconhecer os benefícios primeiro do chamado. Reconheça que o primeiro benefício que você tem é que Ele te chamou. Ao invés de outras pessoas, ao invés de outros parentes teus, Ele chamou a você. Então, isso já é o primeiro benefício.
Reconhecer que você está dentro do plano de Deus. Ele, Deus, tem um plano e você está dentro do plano dele. Reconheça a bondade de Deus, pois nós somos amados do seu Filho. Jesus nos amou e por conta do amor do Filho, o Pai também nos ama. Então Jesus te amou primeiro e te resgatou a mim e a você. E esse amor é o amor que faz com que Deus nos ame. Por quê? Porque o Filho nos ama, o Pai também nos ama. Se nós amamos ao Filho, nós também amamos ao Pai. Se nós adoramos ao Filho, nós também adoramos ao Pai. Se o Filho foi e venceu a morte, nós também venceremos. Essa é a grande dádiva para os filhos de Deus. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Há tempo para tudo determinado. Há tempo para todo propósito. E um dos principais propósitos da nossa vida é glorificar a Deus. Você e eu não temos outro propósito na vida, a não ser sermos criados para a glória de Deus. Tudo mais que você possa fazer, a sua profissão, você pode ser um engenheiro, pode ser fazendeiro, pode ser empresário, tudo que você fizer, nada disso para Deus tem valor. A única coisa que tem valor para Deus é a glória que você dá a Ele com a sua vida. Entenda isso. Essa é a única coisa importante e é a última que as pessoas pretendem dar para Deus. Há tempo para tudo e principalmente tempo para adorar a Deus. Amém? Amados, esta é a mensagem do Senhor. É a última de 2023.